Olá pessoal, vamos então para o nosso segundo vídeo, onde eu vou falar para vocês como que acontece essa relação pais e escola pela visão sistêmica. Pessoal, quando os nossos alunos chegam à nossa escola, à nossa sala de aula, eles não vêm sozinhos, eles trazem também o seu sistema familiar. Da mesma forma em que nós, professores, também chegamos na sala de aula levando o nosso sistema familiar. Então, uma sala de aula, na verdade, é um conjunto de sistemas que interagem entre si, né? A família atua na escola e a escola atua no contexto familiar. E a gente não consegue distinguir até onde essa interação pode acontecer. E se a gente pensar então dentro da nossa sala de aula, veja quantos sistemas familiares eu tenho. Numa sala de 30 alunos, eu tenho 30 sistemas familiares dos meus alunos, mais o meu sistema familiar. Como que eu posso demonstrar isso de uma forma prática para vocês? Geralmente, o professor que tem algum problema de hierarquia, aquele problema de respeitar a hierarquia, aquele professor que teve problema às vezes com seus pais, né, que sempre queria ser maior, ser o grande da relação, aquele professor que tem problema em acatar as regras da escola, a respeitar seu diretor, os seus superiores. Geralmente, esse professor ele vai ter grandes problemas com seus alunos, porque vão existir alunos dentro daquele contexto escolar que vão desafiar a autoridade desse professor. Por quê? Porque esses alunos estão a serviço do sistema. Eles querem mostrar para o professor que se ele não respeita a hierarquia, o aluno também não vai respeitar. Nós sempre temos esses alunos desafiadores, né? Então, assim, quando a gente começa, no começo, eu prestei muita atenção nisso. Na maior parte das vezes, eu, professora, eu tinha muito problema de hierarquia em relação à minha mãe. Eu queria achar que eu sabia o que era melhor para ela, né? Eu chegava e dizia: mãe, mas você tem que fazer atividade física. Mãe, mas a senhora não pode fazer assim. Mãe, mas tem que ser assado. Gente, que arrogância! Olha eu, tão pequena diante da minha mãe, querendo colocar regras de vida para minha mãe. Ela que me deu a vida e eu querendo colocar regras para ela. E isso, gente, é agredir a hierarquia. Existe uma hierarquia natural. A minha mãe é grande, eu sou pequena. Dentro de uma sala de aula, o professor é o grande, o aluno é o pequeno, né? Isso eu falo em relação à hierarquia. Então, geralmente, quando esses conflitos acontecem dentro da sala de aula, observa o seu comportamento. Em qual ponto, em qual área do seu sistema você está transgredindo essa hierarquia? Presta atenção nisso, isso é uma dica, porque aconteceu comigo e eu tenho certeza que pode acontecer com outros professores, N professores, né? E a partir do momento em que eu comecei a tomar a minha mãe como a mãe certa para mim, a melhor mãe que eu poderia ter, e me colocar no lugar de pequena diante dela, né? Perder aquela arrogância de achar que eu é que sabia o que era melhor para ela, eu consegui o respeito e o domínio dentro da sala de aula. E foi assim, algo não é instantâneo, mas é com o tempo, é com as nossas atitudes, é que as coisas vão se assentando, vão voltando para o seu lugar de origem, para o seu lugar certo, né? Então, quando eu falo assim, os pais, qual que é o lugar dos pais na escola? Os pais, eles têm primeiro lugar na escola. Porque se não fossem os pais desses alunos, nós não teríamos os alunos e nós não teríamos a escola. Então, nós devemos olhar com esses pais dos nossos alunos com gratidão. Agradecer. Que bom que você teve esse filho, porque esse filho agora é meu aluno. E eu sou a professora dele, ele está aqui na minha escola. Eu preciso ter esse olhar de gratidão. Outra coisa, o segundo ponto que eu preciso trabalhar em mim é o respeito ou não julgamento desses pais. Na maior parte das vezes, o que acontece? Esse menino veio para a escola sem comer. Que mãe irresponsável. Como que manda o filho para a escola sem comer?
Olha a minha arrogância. Tô julgando a mãe daquela criança, né? Certo ou errado, independente. Eu não tenho o direito de julgar aquela mãe, porque eu não conheço a realidade dela, eu não conheço o contexto, né, que esse fato aconteceu. Então, gente, nós precisamos olhar para os pais dos nossos alunos e dar um lugar a eles no nosso coração. Como que eu dou um lugar para esses pais no meu coração? Quando eu não julgo eles, quando eu não quero ser melhor do que a mãe e o pai do meu aluno, quando eu me coloco no lugar apenas de professora. Aqui eu sou apenas a professora. Cada aluno que chega para nós, independente do seu sistema familiar, da sua estrutura familiar, ele tem os pais certos para ele. Mas o pai do meu aluno está preso. Independente das ações, ele é o pai certo para o meu aluno, é o melhor pai que meu aluno poderia ter. Eu preciso olhar dessa forma. E isso, gente, não acontece da noite para o dia, porque o julgamento está não só na nossa cabeça, mas no nosso coração. Nós precisamos treinar o nosso olhar para a gente não julgar, para quando vir aquele momento assim, meu Deus, mas a mãe desse aluno deixou ele vir com a roupa suja, ou deixou ele vir sem comer para a escola. Olha lá, o que é isso? Antes de ter esse pensamento, ou quando eu ter esse pensamento, eu ter também o discernimento de pensar. Mas ela é a mãe certa para esse aluno. Que bom que ele tem essa mãe. Que bom. Ele está aqui. Porque essa mãe trouxe esse filho até aqui. Porque ela teve esse filho e por isso eu tenho esse aluno. Então, gente, isso é um treinamento que leva tempo, vontade, disciplina. É algo muito sério. E algo que a gente precisa estar o tempo todo treinando. Sabe? Quando acontece alguma coisa dentro da sala de aula, algum conflito, eu penso, o que esse aluno está querendo me mostrar? O que esse conflito tem para trabalhar dentro do sistema escolar? Porque como o meu aluno traz o seu sistema familiar para a escola, então ele reflete na escola o seu sistema em casa. E o sistema familiar, ele vem interagindo com outros sistemas familiares de todos os alunos. É uma interação conjunta. Então, quando eu começo a olhar para o meu aluno e a entender que ele está refletindo na sala de aula o seu sistema familiar, o sistema que ele traz de casa, é diferente. Eu começo a olhar para ele de uma forma ampla. Eu consigo deixar de lado aquela ideia, aquele pensamento de causa e efeito, porque não é assim. Nosso sistema familiar, o nosso sistema escolar não é causa e efeito. O menino não aprendeu, tirou nota baixa na prova. Não é simplesmente isso. O que envolve, né, o sistema ensino-aprendizado, ele é muito mais amplo, ele é muito mais significativo do que eu posso imaginar em uma simples causa e efeito. Não é só isso. Né? Nós precisamos ampliar o nosso olhar, nós precisamos olhar para esse sistema e entender que a nossa sala de aula é um sistema familiar e precisa ter um sistema aberto. A escola em si, ela precisa ser um sistema aberto, porque é um sistema onde alunos estão chegando, alunos estão saindo, né? A escola, a gente precisa também ter o reconhecimento que um pai e uma mãe, quando levam seus filhos para a escola, eles confiam naquela escola. Eles estão deixando o seu bem mais precioso, que é a sua criança, o seu filho, ali na nossa escola. Então, esses pais, eles confiam em nós, eles confiam no nosso trabalho. Nós precisamos ter essa consciência. Você está deixando o seu bem mais precioso aqui para mim. E eu agradeço a sua confiança e eu farei jus a essa confiança. De que forma que eu posso fazer isso? Não julgando o sistema familiar do meu aluno, acolhendo esse pai e essa mãe do jeito que eles são, sem julgar, sem querer ser melhor, sem arrogância de pensar que eu poderia ser melhor. Mas você não é a mãe desse aluno, você é só a professora.
Nós precisamos ter isso em mente. Quantas vezes em sala de aula eu vejo alguma coisa aí, me vem à cabeça, antes do julgamento terminar, eu falo, mas aqui eu sou só a professora. Aí eu volto para o meu lugar de professora. Eu volto para esse lugar e eu retomo o meu lugar. Aqui eu sou só a professora. Por que eu acho que eu posso ser melhor do que a mãe? Não posso. Eu não posso, eu sou só a professora. Na sala de aula eu sou apenas a professora. E mais na frente nós vamos descobrir quais são as doenças que os professores estão desenvolvendo devido a essa vontade, a esse julgamento de querer ser melhor que o pai do aluno. Existem consequências quando a gente tenta transgredir essa hierarquia, né? Existem consequências. Quando eu saio do meu lugar, automaticamente eu estou excluindo alguém. E a exclusão traz consequências para o meu sistema. Por exemplo, aquele aluno que não aprende, que vamos dizer, que é disperso na sala de aula, ou que de repente dá muito problema de disciplina na sala de aula, será que os pais desse aluno estão incluídos no seu coração? Será que os pais desse aluno têm um lugar no seu coração? Ou será que você está o tempo inteiro julgando, o tempo inteiro, excluindo e julgando? Todo julgamento traz uma exclusão. E essa exclusão, ela tem consequências diretas no ensino-aprendizado, na disciplina da nossa sala de aula, no contexto escolar. Observa, a partir de hoje você vai começar a observar quais são os alunos que te dão mais problema na sala de aula. Observa. Ou quais são os alunos que não aprendem, que sempre tiram nota baixa na sua disciplina. Comece a observar qual é a sua relação em relação a esse aluno. Qual é o seu pensamento em relação a esse aluno? Como você acolhe esse aluno? Como você vê esse aluno? Como você olha para esse aluno? Você olha para esse aluno? Nós temos, eu trabalho em escola pública, então nós temos salas cheias. E muitas vezes nossos alunos passam desapercebidos. Aquele aluno mais quietinho, aquele aluno, eu brinco que são nossos alunos invisíveis. Por que eles estão ali? Qual é a função desse aluno? Será que ele está quietinho, caladinho porque ele está bem? Ou será que simplesmente ele representa algum excluído? Ele está ali como um aluno excluído. Uma coisa muito importante, início do ano, vamos observar, nós professoras, né? Início do ano. Quem são os alunos que sentam no fundo? Quem são os alunos que procuram as últimas carteiras? O fundão, o famoso fundão, pensa. São os excluídos. São os alunos repetentes, são os alunos que vieram de outra escola e que estão ali por acaso no primeiro dia de aula, se sentem excluídos. São os alunos que tiram notas baixas, são os alunos que são chamados de baderneiros. No primeiro dia de aula já existe a própria, como é que eu posso falar? O cenário, ele já se monta no primeiro dia de aula. O cenário está montado. Eu gosto muito de observar essas dinâmicas, né? Quem são os alunos que sentam na primeira carteira? São os melhores, né? Os ditos melhores alunos que tiram as maiores notas, os que são mais interessados, os que os pais estão ali presentes, né? Que tem uma participação ativa dentro da escola. Mas aí eu chamo atenção para vocês. Todos fazem parte. Todos têm o direito de pertencer. Os excluídos, eles pertencem. Nós precisamos acolher, nós precisamos abraçar esses excluídos, fazer com que eles se sintam parte desse sistema, dessa sala de aula. Porque senão, gente, nós não vamos prosperar. Nós vamos ter um número cada vez maior de alunos, né, que estão repetindo o ano. Nós vamos ter um número cada vez maior de alunos que nos dão problema com disciplina. Nós precisamos mudar o nosso olhar. É uma mudança de olhar para esse sistema, para esse aluno. A frase quando você diz assim para um aluno, eu já fiz isso, um aluno quietinho, e ele sempre tirava vermelho nas minhas aulas, ele nunca se manifestava, ele nunca conseguia concluir as atividades, ele sempre vinha faltando atividade, e por N vezes eu mandava recadinho para a mãe, ele não mostrava para a mãe.
E aí um belo dia eu olhei o caderno dele, ele não tinha feito atividade. E eu lembro que foi uma sequência assim, ó, de 3 aulas seguidas que ele não fez, que ele não conseguiu concluir. Peguei o caderno dele para olhar, tava aquele tanto de folha em branco. Que ele começava, aí ele não terminava, ele deixava o resto da folha para ele continuar. Mas ele nunca voltava para terminar a atividade, né? Ele era sempre inacabado. E aí eu escrevi uma frase para ele no caderno dele, nessa terceira aula. Eu vejo você. A sua família, o seu pai e a sua mãe têm um lugar no meu coração. E aí, gente, esse aluno mudou da água pro vinho. Isso ele tirou vermelho o primeiro e o segundo bimestre. Agora no terceiro bimestre, depois que eu comecei, que eu fiz essa dinâmica com ele, gente, ele tirou total no teste. Ele tirou total no teste. Na hora que eu corrigi o teste dele, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei surpresa. E foi tão engraçado que na hora eu estava corrigindo, né, a avaliação na sala com eles, né, corrigindo e comentando com eles e tal. E aí eu peguei e perguntei a ele, quanto você acha que você tirou na sua avaliação? Porque eu fiquei tão surpresa que eu falei, gente, tem que ter tido alguma mudança. O que aconteceu? E a gente sempre duvida de nós. A gente sempre duvida da nossa postura dentro da sala de aula. E aí ele riu e fez assim, tipo, não sei, né? Acostumada a tirar 0, a tirar só nota vermelha, né, no bimestre. E de repente eu pergunto pra ele, quanto você acha que você tirou na avaliação? E ele ficou bem surpreso, fez, tipo, não sei, não tem o menor nem interesse, às vezes, em saber, né? E aí eu deixei a dele por último. E aí eu pedi ele pra me esperar no final da aula pra conversar com ele pessoalmente. E ele veio achando realmente que ele tinha tirado nota muito baixa, que era o costume. E aí quando eu falei com ele, eu falei assim, você tirou total na sua avaliação. Aí ele fez aquele olhar de espanto, de surpresa e alegria ao mesmo tempo. E aí ele falou, eu tirei total, tia, deixa eu ver. Aí eu mostrei, entreguei o teste pra ele. E ele não acreditava. Mas o que mudou? De repente esse aluno sempre estudou e eu nunca percebi. De repente ele estudava para os outros testes, né? E não conseguia na hora. E aí eu fui olhar a minha postura, o meu olhar, eu fui avaliar. Eu fui me autoavaliar. Eu precisava saber o que aconteceu com esse aluno. Como assim, né? 2 bimestres vermelho. Aí no teste do terceiro bimestre ele tira total. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí eu comecei a perceber que aquela frase que eu tinha dito pra ele, que eu tinha escrito no caderno dele, eu vejo você. Quando um professor fala para um aluno, eu vejo você, significa que eu aceito esse aluno do jeito que ele é. Eu aceito esse aluno com as suas dificuldades. Eu olho para esse sistema familiar desse aluno e eu acolho esses pais no meu coração. Eu falei para ele, os seus pais têm um lugar no meu coração. O que mudou para esse aluno? Esse aluno passou a ser visto. Ele era um aluno invisível, ele passou a ser visto. Eu passei a ver ele, a olhar o sistema familiar desse aluno e aceitar como o sistema certo para ele, a respeitar, a não julgar esse sistema familiar. Eu dei um lugar para os pais desse aluno no meu coração. Eu dei um lugar para esse aluno aqui. Eu não preciso saber a história do aluno, eu não preciso fazer uma anamnese desse aluno para saber se o pai dele abandonou ele, se ele conhece o pai, se a mãe dele deu ele para adoção, se a mãe dele faleceu. Eu não preciso saber a história desse aluno, eu só preciso respeitar a história desse aluno. Eu preciso olhar com amor para esse aluno, eu preciso olhar com amor para esse sistema familiar. Eu preciso aceitar que os pais dele, independente de quem são, como são, se eu os conheço ou não, eles são os pais certos para esse aluno. É dessa forma que muda o nosso olhar, a nossa postura. Existe uma frase, né, da Marianne Frank que ela sempre fala: não existe nenhum aluno que resiste a um olhar amoroso do professor. Nós precisamos olhar nossos alunos com amor, com respeito. Nós precisamos olhar para os pais dos nossos alunos com amor, com respeito, dar um lugar para eles no nosso coração, acolher esse aluno que chega. Muitas vezes nós não sabemos o contexto familiar
E nós nem precisamos saber, nós só precisamos acolher esse aluno, dar um lugar para ele na nossa sala de aula. Ah, mas ele já tem o lugar dele. Não é esse lugar físico que eu tô falando. É um lugar para o nosso coração. Nós precisamos olhar para esse aluno. Nós precisamos olhar sem julgamento. Aceitar ele, ver ele. Eu vejo você. Significa que eu aceito você do jeito que você é. Você tem um lugar no meu coração do jeitinho que você é. E eu convido vocês a fazer isso. Façam isso com aqueles alunos que geralmente te dão um certo trabalho, né? Que às vezes tem problema de nota, que às vezes tem problema de disciplina. Mas eu te convido a ter um olhar também para aquele aluno invisível que está ali a serviço do seu sistema, né? Aqueles excluídos. Tragam esses alunos para mais perto. Ah, mas só se eu emendar uma fila e colocar todos na primeira fila. Não é isso. É um lugar no nosso coração. Faz com que esse aluno se sinta pertencente. Faz com que esse aluno sinta que ele tem o direito de estar ali. Que ele pertence. Que ele está ali porque ele pertence e que você olha para ele, você vê ele. Faça isso. Eu convido vocês a esse olhar. Pega aquela sala que todos os professores falam, né? Na hora do recreio, lá na sala dos professores. Escolha aquela sala. Faz o teste. Faz isso por uma semana. Começa a olhar para esse aluno dessa forma. Começa a acolher esse sistema, esses pais. Começa a não julgar. Toda vez que vira um julgamento na sua cabeça, você diz: mas tá tudo certo, ele tem os pais certos para ele. Eu vejo esse aluno, eu aceito esse aluno do jeito que ele é. E o pensamento sistêmico, ele vem justamente para incluir. O pensamento sistêmico, ele inclui, ele não julga, ele dá lugar a esses alunos. E ele precisa acontecer para que o ensino-aprendizagem também aconteça. Uma coisa que eu faço, né, no primeiro dia de aula, que eu queria dividir com vocês, geralmente eu faço a inclusão dos pais no primeiro dia de aula. Como assim? Eu falo para os nossos alunos assim, que vocês não estão sozinhos. Aonde vocês vão, em qualquer lugar que vocês forem, vocês não estão sozinhos. Porque o que forma seu corpo, né? E aí na minha área de ciências é fácil trabalhar isso, porque eu sempre falo para eles: metade das suas células vieram do papai e a outra metade vieram da mamãe. Então, aonde quer que você vá, você tem o papai e a mamãe junto com você. Ah, mas eu sou filha adotada, acontece, né? Eu tenho alunos que são filhos adotados. Eu falo: não importa, papai e a mamãe estão aqui. Você tem 2 papais e 2 mamães. Isso é muito bom, olha que bacana, né? Isso é bom, você precisa acolher. A gente não pode em nenhum momento excluir os pais biológicos, né? Por quê? Porque mesmo aqueles filhos adotados, né, os filhos adotivos, eles têm seus pais biológicos. E eu só tenho. Eu falo muito isso. Aquele pai que adotou, ou a mãe que adotou uma criança, ela precisa dar um lugar de honra no seu coração aos pais biológicos dessa criança. Porque se não fossem os pais biológicos dessa criança, os pais adotivos não teriam esse filho. Então, se você começa a olhar para isso, é diferente. Você consegue dar esse lugar a eles. Você não causa exclusão. Nós não podemos excluir nada nem ninguém dos nossos sistemas. Não existe exclusão, porque quando existe, ela lá na frente, ela vai me dar um problema. Ela vai me gerar um conflito. E eu vou precisar olhar para esse excluído. Então, quando eu faço essa dinâmica na sala de aula, eu sempre falo assim para eles: agora eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês algo que lembre o papai e algo que lembre a mamãe. E já aconteceu de uma criança falar para mim assim: eu não conheço meu pai, eu não sei quem é meu pai, minha mãe nunca me falou sobre o meu pai. Ele foi embora antes de eu nascer. E aí eu falo para ele assim: então imagina como que é o seu pai. Porque você tem um pai. E ele tá no seu corpo, ele tá nas células do seu corpo. Você tem que ser grato porque ele te deu a vida, né? Excluir o papai é a mesmo que excluir uma parte de si mesmo. É como se você pegasse parte do seu corpo e falasse: isso não presta, eu quero jogar fora. Isso pode trazer problemas para você, problemas de saúde, de comportamento, né? Depressão, ansiedade, né? As doenças autoimunes.
Então eu falo isso sempre para eles. Mas você tem um papai. Imagina como que você acha que pode ser esse papai. O que pode representar esse pai para você? E engraçado, né? Esse mesmo aluno, eu lembro bem que ele desenhou um machado. Ele desenhou um machado para representar o pai dele e uma flor para representar a mãe. E assim, eu disse, independente se você conhece ou não, se você sabe ou não a história real do seu pai, o importante é que você tem um pai, você tem uma mãe e que eles estão em você. Aonde quer que você vá, o papai e a mamãe estão em você. Não se esqueça disso, você nunca está sozinho. Gente, isso dá uma segurança, isso muda a postura e o comportamento dos nossos alunos. Quando você fala, por exemplo, na educação infantil, aquele aluno no começo do ano tá dando muito problema, ai, que eu quero minha mãe, que eu quero ir embora, que chora e dá aquelas birras, experimenta colocar uma cadeira atrás desse aluno e fala, olha, seus pais estão aqui sentadinhos, tá? Eles têm um lugar aqui na sala de aula, pode ficar tranquilo que eles têm um lugar aqui. Gente, muda, o aluno tem segurança. Quando você fala isso, mesmo que o aluno seja uma criança adotada, ou mesmo que essa criança não conheça seu pai ou sua mãe, a maioria das vezes é com o pai, né? Mas que você dá um lugar para esse pai no coração dessa criança, o aluno muda, ele se sente mais seguro, mais confiante, e ele se sente que tá tudo certo. Então, experimentem fazer isso também, é uma das coisas que eu faço, que eu vejo que dá muito resultado, é trazer esses pais para a sala de aula. Então, eu incluo esses pais dentro da minha aula, dentro do espaço físico da minha aula, né? Outras vezes, a sugestão é de trazer fotografias, mas como eu trabalho em escola pública, né? Então, acontece muito desses pais ausentes, né? Dessas crianças que não conhecem os pais, não sabem nada dos pais. Então, eu evito pedir fotografia, eu peço um desenho. E esses desenhos, eles fazem o seu papel, né, de âncora. Eles vão ancorar aquele aluno, eles vão dar um chão para aquele aluno. Aquele aluno que tem essa segurança, esse aluno consegue aprender, gente. Ele sabe que ele não está sozinho ali, ele sabe que independente do pai e da mãe, tem um lugar no meu coração, tem um lugar na minha sala de aula. Esse aluno, ele tem alegria em aprender. Ele tem liberdade em aprender. Porque tem alguém que olha para o sistema familiar dele e diz, tá ok, eles têm um lugar no meu coração. Façam o teste. Façam isso, né? Que vocês vão ver essa diferença, que vocês vão notar que a dinâmica dentro da sala de aula, ela vai mudando, ela vai fluindo. E aí, o nosso papel enquanto professor, ele passa a ser mais leve, mais prazeroso. Chegou um ponto na minha vida, gente, que eu tinha desprazer em entrar numa sala de aula. E quanto mais eu sentia esse desprazer, essa dificuldade, mais problema eu tinha. E foi tão interessante que quanto mais eu chegava, eu falava, ai meu Deus, ai esse menino, ai esse aluno, ai essa sala. Gente, quanto mais eu fazia isso, pior ficava. E aí de repente não era um aluno, era a maioria. De repente não era uma sala problemática, era quase todas. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer algo. Eu estou perdendo a graça, a alegria de trabalhar com educação. E eu que sempre defendi, que sempre falei, eu nasci para isso, eu amo fazer isso. E aí eu falei, gente, tem algo errado, vamos buscar solução. E aí nessa busca eu encontrei a pedagogia sistêmica, encontrei a constelação familiar, que me ajudaram muito a aceitar os meus pais, a vê-los como os pais certos para mim e a levar isso para a sala de aula, né? Então, assim, eu trabalho muito isso dentro da sala de aula, nas minhas aulas, nas minhas conversas. E isso tem transformado o meu papel enquanto professora. Isso tem transformado as minhas aulas. Isso tem transformado a minha função, né? E é isso. Eu venho aqui, então, dividir para vocês toda essa experiência, todo esse conhecimento da pedagogia sistêmica e convidar vocês a terem esse olhar diferenciado, a terem essa postura diferenciada. E eu garanto que tudo vai mudar, que tudo muda. E é isso, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula, gente.